Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí aos presidentes das ligas, da Liga de Radiologia e da Liga de Cirurgia Maxilofacial aí da FOUSP. É um prazer imenso poder colaborar e participar aí do aprendizado de vocês, da graduação e dos colegas aí que já são formados ou especialistas. E para mim é uma honra esse convite, porque participar lá da faculdade a gente tem todo o prazer. A gente já, no período em que estamos fora da pandemia, as ligas elas participam lá do Hospital Universitário da USP, onde eu sou assistente, a gente acaba tendo alguma interação com o pessoal, e depois, invariavelmente, são as pessoas que a gente acaba vendo depois nos programas de residência, tanto do HC quanto do HU, são as pessoas que acabam entrando lá. Então, a gente acaba tendo um bom contato nesse período aí das ligas de vocês. É, o tema que vocês pediram para que eu abordasse foi sobre o planejamento 3D em cirurgias ortognáticas, e aliando um pouco o tema da cirurgia maxilofacial com o tema da radiologia, a gente vai falar focando no papel da tomografia no planejamento das cirurgias ortognáticas, que hoje tem um papel fundamental em tudo aquilo que a gente faz no tratamento das deformidades dentosfaciais dos pacientes, né? Então, o tratamento, na realidade, das deformidades dentofaciais, ele mudou muito, né, no passado, da época que eu me formei na residência. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de 2000 a 2002, e na época a gente tratava as deformidades de uma outra forma. Eu vou mostrar aqui para vocês como, e a ideia é que nessa aula a gente tenha uma noção da evolução dos planejamentos da cirurgia ortognática, e vocês vão conseguir entender o quanto a tomografia contribuiu para essa evolução, o quanto ela é fundamental hoje naquilo que a gente faz. Então, só mostrando para vocês, esse é o Hospital das Clínicas, hoje é o maior hospital da América Latina, o maior complexo hospitalar. Ele é composto por vários prédios de hospital, e hoje, particularmente, ele está principalmente no Instituto Central, que é esse prédio que vocês estão vendo à sua esquerda. É um prédio inteiramente destinado ao tratamento do Covid, e ele está inteiro destinado a isso, tanto as suas UTIs quanto enfermarias, e é um hospital, né, que ele faz parte da universidade de vocês, da Universidade da USP. E a gente tem muito orgulho de trabalhar lá, e orgulho de saber que hoje muitas pessoas estão sendo curadas, tratadas lá nessa pandemia. Particularmente hoje o hospital alcançou 2.000 altas em pacientes com Covid-19, a saber que para o HC vão os pacientes mais graves, né? Então vão aqueles pacientes que já estão, que têm uma gravidade maior, são os pacientes que acabam indo para o HC, e saber que 2.000 pacientes que estavam em situação grave puderam ter alta lá nesse hospital, para a gente é um motivo aí de bastante orgulho, tá? Nesse hospital, onde a gente tem os serviços de residência, esse serviço de residência do HC é dividido em algumas áreas, né? É uma área maior, que é uma residência em odontologia hospitalar em si, mas da odontologia hospitalar você tem a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, você tem a residência em pacientes com necessidades especiais, a dor orofacial, que tem uma residência específica. Na realidade, é tudo um conjunto, e os alunos depois vão sendo direcionados para essas áreas de interesse. Além disso, você tem uma residência hoje específica em UTI e trauma. Então, e cuidados paliativos também, tem uma residência específica em cuidados paliativos. Então, tem uma área grande, né? A gente tem ali, em média, 40, 50 residentes ali, cada ano rodando com a gente. É um grupo grande, e esse é o grupo da cirurgia bucomaxilofacial. Então, para quem estiver interessado na área, é uma boa área para você fazer residência. E também tem o hospital universitário, onde tem uma residência em cirurgia bucomaxilofacial, tanto um quanto a outra. Hoje a prova é pela FUVEST, você consegue adentrar nas residências do HC e do HU, prestando a prova pela FUVEST, tá certo? Essa equipe que a gente trabalha, a nossa chefe é a doutora Maria Paula Pérez, chefe da divisão de odontologia.
Nosso chefe é o Dr. Gustavo Grotti Machado, chefe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, e eu trabalho junto com a doutora Maria Duína no grupo de cirurgia ortognática, voltado para o tratamento das deformidades dentofaciais. Tá? Depois eu pude fazer minha residência, uma complementação disso, né, que foi meu fellowship em planejamento cirúrgico virtual, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com os criadores do método durante algum tempo, lá no Houston Methodist Hospital. Então, esse é basicamente, só complementando disso, eu sou graduando da Unesp de Araçatuba, fiz minha faculdade lá entre 95 e 98. Tá? Esse é o link para quem quiser fazer alguma doação para o tratamento do Covid-19 do HC. Tem um QR Code aí para você poder escanear, para quem quiser fazer alguma doação para o tratamento desses pacientes. Tá? Então, vamos lá. A nossa ideia é falar um pouco sobre diagnóstico e planejamento, né, como o planejamento cirúrgico é feito atualmente, e depois mostrar um caso ali de tratamento cirúrgico para vocês terem uma abrangência maior de como o tratamento é feito. Tá? Bom, importante saber que os pacientes com deformidade dentofacial são pacientes que eles apresentam ali uma série de comorbidades junto com o problema esquelético, né? Esses pacientes, eles apresentam problemas respiratórios, problemas queixas estéticas importantes, esses pacientes apresentam problemas articulares na articulação temporomandibular, apresentam problemas de fala, apresentam às vezes ronco e apneia. Então, o tratamento dos pacientes ali que têm deformidades esqueléticas, ou seja, pacientes que tiveram alterações importantes do crescimento, tanto congênitas quanto de desenvolvimento em si, esses pacientes, tanto os classe 2, classe 3, face longa, face curta, esses pacientes que têm alteração, a desarmonia entre a maxila e a mandíbula, a gente tem que entender que nem sempre é só isso que está envolvido, né? Não é só a maxila e a mandíbula que desenvolveram errado. Muitas vezes você tem da maxila desenvolvendo errado, você tem os zigomas desenvolvendo errado, a base nasal, a parte intranasal, órbitas, orelhas, zigoma, base de crânio. Então, esses pacientes, eles são pacientes complexos de tratamento e eles têm que ser entendidos de forma complexa também. Eles não podem ser entendidos somente olhando a boca do paciente e vendo que tem lá uma discrepância entre a maxila e a mandíbula. E quando a gente pensa no tratamento das deformidades dentofaciais, a gente tem que pensar que esse paciente precisa ser assistido normalmente por uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente fala de tratamento cirúrgico dos maxilares, a gente não está falando somente da cirurgia bucomaxilofacial, a gente não está falando somente da ortodontia, aí você já vê que entra a radiologia, entra a fonoaudiologia, a fisioterapia, entra a otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia de cabeça e pescoço às vezes, entram uma série de profissionais para que a gente possa alcançar excelência no tratamento desses pacientes como um todo, né? E tratar esse paciente de forma completa, entendendo que o paciente não é somente a boca, mas é um paciente que ele precisa ser inteiramente tratado, né? Então, o princípio da equipe multidisciplinar, ele é fundamental quando você pensa no tratamento da deformidade dentofacial. E aí, quando você pensa nessa questão multidisciplinar, alguém tem que tomar a rédea do problema e direcionar isso e organizar o tratamento todo desse paciente, que normalmente ou é o ortodontista ou é o cirurgião, muitas vezes o conjunto dos dois, para que a gente possa pensar em todo o conjunto, né? E a ortodontia pré-cirúrgica, ela tem um papel fundamental dentro do tratamento desses pacientes. E normalmente o primeiro colega, o primeiro profissional que o paciente procura é o ortodontista, né? E depois o ortodontista vendo o cirurgião vai avaliar esse paciente e executar um planejamento cirúrgico envolvendo todo mundo que tem que participar do tratamento disso. Feito toda a ortodontia pré-cirúrgico, o paciente vai fazer o alinhamento dos dentes, nivelamento, correção do posicionamento dos dentes, o cirurgião vai fazer um planejamento cirúrgico e depois executar a cirurgia baseado nesse planejamento cirúrgico. Então, a cirurgia ela tem que ser muito bem realizada, porque não adianta você ter o melhor planejamento cirúrgico na mão se a cirurgia, no ato operatório, não for bem realizada.
Depois da cirurgia, você vai trabalhar ali com as reabilitações neuromusculares, onde entra o papel da fonoaudiologia, entra o papel da, da fisioterapia, e depois você vai pensar, e na hora que você cuida de tudo isso, você vai também pensar na estética facial e dental, que aí é pensar na questão da cirurgia plástica, na dermatologia, cuidar da parte da estética dos dentes e tudo mais. Então, quando a gente pensa na deformidade dentofacial, a primeira palavra que se vem na mente é diagnóstico. E aí vocês têm que estar bem consciente disso na faculdade, na graduação de vocês, que quando você tem um paciente com deformidade dentoesquelética diagnosticada, esse paciente não é um candidato a, por exemplo, uma harmonização facial. Esse paciente não é um candidato a fazer um preenchimento da maxila, sendo que o osso dele está lá para trás, né? Esse paciente é candidato a um tratamento completo, um tratamento cirúrgico de fato, né? Ele não é um paciente com sorriso gengival, mas que é um sorriso gengival esquelético, que a maxila tem uma diferença vertical. Esse paciente não é um candidato, por exemplo, à aplicação de botox para poder não levantar o lábio. Esse paciente é candidato a uma cirurgia ortognática. Então, o diagnóstico é muito importante e vocês na graduação têm que se esmerar nessa questão do diagnóstico. E aí é assim que funciona, né? É como se fosse uma orquestra, né? O cirurgião ele tem que coordenar essa orquestra e todo mundo tem que falar a mesma língua. Não adianta o cirurgião falar uma língua, o ortodontista falar outra língua e o otorrino falar outra língua, entendeu? Todo mundo tem que falar a mesma língua para que todo mundo tenha o mesmo compasso e a música saia bonita, né? Se você cada um falando numa língua diferente, no final das contas a música vai ficar feia e aí a culpada é de quem, né? Na realidade, da escolha ali do conjunto. No final das contas, o que a gente quer é ter uma harmonia, essa imagem de uma orquestra, ela representa muito bem para mim o que é o tratamento desses pacientes. Então, quando eu quero dizer para vocês que diagnóstico é uma palavra importante, ela é fundamental no tratamento desses pacientes. Então, quando você pega um paciente no seu consultório e você está lá na dúvida se o paciente tem uma deformidade esquelética, se é simplesmente um problema de tecido mole, ou se ele tem um problema que é passível de uma correção ortodôntica, né? Tudo isso vai bater no diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele mudou muito do que a gente tinha antigamente para hoje, né? Antigamente a gente sempre pensava numa documentação bidimensional, a gente pensava numa teleradiografia de perfil. Hoje em dia a gente pensa na tomografia inserida nesse contexto para que a gente possa ter toda a parte esquelética e de tecido mole diagnosticada através de um exame completo como é a tomografia. Então, foi um paradigma entre quando a gente tratava esses pacientes somente avaliando o paciente clinicamente e tendo uma imagem 2D, que são as radiografias, radiografia panorâmica, teleradiografia, para um panorama 3D que veio com a mudança da tomografia. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, como que é um tratamento de um paciente com deformidade dentofacial? Então, como que era, né? Então, a gente pegava o paciente no nosso exame clínico, fazia todas as medidas, fazia análise facial dele, elencava toda a lista de problemas, fazia uma moldagem de gesso no paciente e mandava ele fazer uma documentação ortodôntica, que continha ali as telerradiografias e as cefalometrias, as medidas baseadas na teleradiografia, e depois pegavam esses modelos de gesso, montavam no articulador semi-ajustável, e com tudo isso a gente fazia o nosso planejamento, o nosso plano de tratamento ali para o paciente, fazia a nossa cirurgia de modelos, criava os guias cirúrgicos e aí ia para a cirurgia. Vamos ver esse workflow na prática, né? Então, é uma paciente com uma deformidade dentoesquelética, uma paciente classe 3, com prognatismo mandibular e uma deficiência maxilar, e aí você percebe nela que ela tem também um laterognatismo facial, né? E aí, quando você vai examinar o paciente, você está examinando ele de forma tridimensional, você está enxergando ele, está vendo ele em todas as posições, você está determinando nele as medidas, né? Você faz as fotografias, você cria ali as suas linhas de referência, posiciona o crânio e tudo mais. E aí você vai para uma análise radiográfica que é bidimensional. Então, você vai pegar uma teleradiografia de perfil e vai medir essa teleradiografia de perfil, fazer todas as análises cefalométricas, e baseado nas análises cefalométricas, você vai pegar e fazer o que a gente chama de traçado predictivo, que é
fazer o corte você vai do traçado e movimentar a maxila e a mandíbula através dos pedaços ali do acetato, e depois vieram vários programas, vários softwares que faziam esse traçado predictivo, e com isso você tinha ali as medidas de quanto você vai avançar da maxila, quanto você vai recuar da mandíbula e tudo mais, você via nesse traçado predictivo. O fato é que a gente partia de uma análise facial tridimensional, onde a gente avalia o paciente no ponto de vista vertical, antero-posterior, transversal, a gente vê as assimetrias do paciente no sentido látero-lateral, e depois a gente vai para uma radiografia bidimensional, onde a gente vê só o vertical e o antero-posterior, porque o transversal e as assimetrias praticamente se perdem numa situação como essa, né? Então, baseado nisso, e depois a gente vai aí fazer a nossa cirurgia de modelo. O que é a cirurgia de modelo? É a simulação dos movimentos cirúrgicos que a gente vai fazer no paciente, a gente vai simular isso no articulador para criar ali os nossos guias cirúrgicos e ir para a cirurgia. Posso falar para vocês que ainda hoje, assim, eu trabalho com planejamento virtual desde 2010, mais ou menos, mas ainda hoje, assim, posso arriscar que uns 80% das cirurgias ortognáticas do Brasil ainda são feitas nesse modelo ainda, né? Então, você faz uma análise facial tridimensional, passa por uma medida do traçado predictivo bidimensional e volta para o tridimensional através das cirurgias de modelo, né? Então, nessa situação, você perde ali várias informações, você perde várias medidas, né, que você precisa usar, né? É que essa é a cirurgia de modelo, onde a gente vai montar no articulador semiajustável, fazer os cortes do gesso e modificar o posicionamento da maxila e da mandíbula, e aí chegar nessa posição. A questão é que eu operei centenas de pacientes dessa forma, e se você tiver uma boa experiência, você consegue bons resultados, mas de qualquer forma você ia cheio de dúvida para a cirurgia dessa forma, porque você faz isso no articulador, mas não sabe o que está repercutindo no paciente essa variação que você está fazendo ali da maxila e da mandíbula, tá certo? Então, quando você faz a cirurgia de modelo, você acaba ficando cheio de dúvida, né? Então, você avança, recua, modifica tridimensionalmente os segmentos ali baseados nessas medidas. Essa paciente operada dentro do planejamento convencional, né, é dito convencional porque era o planejamento que desde a década de 80 se fazia, então a gente vê que tem bons resultados, né? Essa paciente conseguiu um bom alinhamento da linha média dela, o mento dela está centradinho, o formato ali do ângulo mandibular está legal, ela teve uma boa projeção da região paranasal, ou seja, teve um ótimo resultado baseado no planejamento convencional. Esse é o resultado cirúrgico dela feito dessa forma, né? Então, veja, nós avançamos a maxila, recuamos a mandíbula, diminuímos o tamanho do mento, então conseguimos ali um bom contorno facial, uma estética facial favorável, e conseguimos ali também uma oclusão favorável dentro dos limites que ela tinha do tratamento. O problema todo, quando a gente fala em planejamento convencional, é a questão da precisão, porque vários problemas a gente tem na precisão da cirurgia de modelo, ou seja, a gente faz uma análise facial, vamos supor que a gente quer fazer 5 milímetros de avanço da maxila. Na hora que a gente faz a cirurgia de modelo, a gente tem uns problemas de linhas de referência, de planos, e aí esses 5 às vezes não são 5, são 3. Aí você vai para a cirurgia, o guia cirúrgico já não reflete exatamente se em vez de avançar 5, avançou 6. E no final das contas, você acaba tendo uma harmonia facial porque você relacionou maxila e mandíbula, então você tem uma boa harmonia facial, desde que não esteja tão alterado assim, mas de fato o que a gente não tem é precisão quando a gente faz o planejamento convencional. E daí, essa foi a motivação que a cirurgia maxilofacial teve de procurar outras alternativas para que a gente pudesse não só evoluir no diagnóstico, mas também evoluir no planejamento cirúrgico e a gente fazer uma cirurgia em que eu quero avançar 5 milímetros da maxila e eu tenho certeza que 5 milímetros vão ser avançados, entendeu? A gente vai trabalhar com uma precisão dentro do planejamento cirúrgico. Então, só para vocês terem uma ideia da evolução do planejamento da cirurgia ortognática, né? Então, assim, se a gente for pegar evolutivamente, desde a década de 80 até os anos 2000, o planejamento convencional foi o que reinou, né?
Antes da década de 80, a cirurgia ortognática ela começou a ser feita nos moldes de hoje. A gente tem relatos, ou vários, no último século, mas, assim, depois dos trabalhos do Dr. William Bell, que foram ali perto de 72, 73, 76, são trabalhos que permitiram a gente avaliar a parte vascular da maxila, se a gente poderia avançar a maxila, onde a gente tem que cortar. Então, a cirurgia ortognática ela começou a evoluir mesmo depois de 72, 73, né? Nessa época não se fazia planejamento algum, né? Pegava a maxila, a mandíbula do paciente, soltava, avançava na mão, no olho, e os cirurgiões daquela época, que eram fantásticos, eles conseguiam ótimos resultados com isso, mas óbvio, né, dependiam de um cirurgião extremamente habilidoso. Depois se desenvolveu tanto o traçado predictivo quanto a cirurgia de modelo, que na minha opinião foram um dos maiores avanços que a gente teve na cirurgia ortognática, e aí esses são chamados planejamentos convencionais, que a eles são atribuídos o Dr. William Bell e o Dr. Edward Ellis, que foram os maiores desenvolvedores de sistemas como esse. Depois a gente, com a evolução da tomografia, que veio ali desde do final ali de 95, 96, a gente tinha ali bons tomógrafos que eram helicoidais, mas não eram multi-slices, eles não faziam tomografia muito rápida, tomografia Conibin na época nem ainda estava engatinhando, né? Então, mas o que a gente tinha na época era a possibilidade de avaliar o paciente em 3D, né? Ver a tomografia tridimensional do paciente, mas a gente não tinha nenhuma forma de planejar a cirurgia no computador usando a tomografia e transferir isso à cirurgia, né? Então a gente ainda tinha que passar pela cirurgia de modelo, mesmo tendo uma tomografia na mão. Passado o tempo, a gente teve alguns pesquisadores, e dentre eles o mais importante é o Dr. James Shaw, que é um chinês, que trabalhou muito tempo em Singapura e depois veio para os Estados Unidos, e aí ele desenvolveu o que a gente chama hoje de protocolo CAS, que significa Computer Aided Surgical Simulation, e esse protocolo CAS foi o primeiro protocolo a conseguir executar uma cirurgia dentro do computador, criar os guias em 3D para que o paciente pudesse ser operado totalmente virtual, né? Então, no protocolo CAS, ele vem da criação da tomografia, a tomografia evoluiu e aí a partir daí se faz o protocolo CAS, que eu vou explicar para vocês, e é transferida para a cirurgia real de forma completamente virtual. Depois a gente vem, assim, esse protocolo CAS foi desenvolvido nos Estados Unidos, a gente precisou trazer esse protocolo para o Brasil, eu participei ativamente disso, onde a gente começou a ensinar o protocolo CAS para o pessoal no Brasil e os cirurgiões eles não aderiam bem à ideia, porque eram muitos equipamentos, era muita coisa que tinha que comprar, equipamentos estrangeiros. Então a gente começou a simplificar o método usando o mesmo critério deles, mas com tecnologia que a gente tinha aqui, simplificando o método, a gente conseguiu transformar o protocolo CAS num protocolo mais simples de ser usado, e a partir de 2016 a gente chamou esse protocolo de protocolo CAS modificado, porque a gente conseguiu, usando toda a teoria do protocolo CAS, usando tecnologias disponíveis no Brasil, como o escaneamento intraoral, como o registro fotográfico, técnicas que a gente tinha disponível aqui, a gente conseguiu compilar um protocolo que tinha a mesma precisão de uma cirurgia ortognática feita no protocolo CAS inicialmente. Então, assim, como que começou isso, né? Dr. James Shaw, esse que vocês estão vendo aqui com óculos de realidade virtual, isso aqui a gente está falando de um trabalho publicado em 2000, né? Na época, lá na China, eles já tinham um óculos de realidade virtual, que hoje os nossos filhos brincam com isso ativamente, né? Então, o que eles fizeram? Na realidade, eles conseguiram transformar a tomografia num arquivo de superfície. Eles pegaram uma tomografia, transformaram o que a gente chama hoje de arquivo STL, e nesse arquivo STL eles conseguiam manipular isso no computador. Então, você está vendo ele usando aqui um joystick,
e está vendo ele com um sistema de posicionamento, como se fosse um GPS, que isso aqui é como se fosse a cirurgia por navegação, né? Então, esse GPS, ele reconhece o posicionamento da mão dele, e ele fez isso inicialmente para quê? Para poder ensinar os residentes dele a executarem osteotomias, cortes no osso, numa tomografia, e treinar os residentes a fazerem esses cortes ósseos antes de ir para o paciente como um todo. Então, o início do processo foi esse, a transformação da tomografia em um STL, e a partir do momento que ele conseguiu cortar um STL, ele conseguiu criar uma osteotomia. No momento que ele cria a osteotomia, ele consegue dividir a tomografia em partes que vão movimentar independentemente. A partir do momento que isso acontece, ele falou, pô, então se eu consigo movimentar a maxila e a mandíbula, eu consigo executar a cirurgia inteira virtualmente. E tudo vem do começo da tomografia, né? Então, veja, ali a gente tem um tomógrafo cone beam, um tomógrafo multi-slice, tomógrafo cone beam mais presente no centro de radiologia odontológica, e o tomógrafo multi-slice é basicamente um tomógrafo médico, que ele está em laboratórios médicos, hospitais e tudo mais, né? Tanto um quanto o outro, você parte de um arquivo chamado DICOM, todos vocês devem conhecer, que é o Digital Imaging Communication in Medicine. Esse arquivo DICOM, ele é exportado de uma tomografia, né? Você vai ver um arquivo DICOM, ele representa um arquivo .dcm, né? Então, quando você tem uma tomografia, vários cortes, esses cortes normalmente são cortes axiais, e cada corte ele apresenta um arquivo DICOM. Cada corte ele tem um volume, né? Então, se você pegar lá um corte de 1 milímetro, um slice de 1 milímetro de um paciente, tudo que está entre 1 milímetro está comprimido nesse corte. Você tem uma face ali de 20 centímetros, você espera que você tenha ali 200 arquivos DICOM que vão fazer todo o volume de uma face, por exemplo. Então, cada corte, cada slice, cada arquivo DICOM representa um slice, e para você montar um arquivo, você depende da somatória deles todos, né? O que acontece é que, com o tempo, se criou softwares que liam os arquivos DICOM, né? E esses softwares, eles faziam do arquivo axial, ele já reconstruía o arquivo sagital e o arquivo coronal, e deles todos ele montava, né, o prédio, a sequência de cortes, e criava o que a gente chama ali da superfície 3D, uma superfície STL, né? Então, esses softwares lá atrás, no ano 2000, 2002, 2003, eram softwares que a gente tinha para visualizar somente a tomografia. Então, o que a gente tinha era a possibilidade de exportar esses arquivos num arquivo de superfície, que era o arquivo .stl, Stereolithography, né? Esse STL é um nome que foi criado pelo criador da 3D System. Se você procurar na internet depois, a 3D System é uma das maiores multinacionais em impressão 3D. O criador da 3D System que deu esse nome de Stereolithography, e criou o arquivo .stl para um arquivo de superfície, que é um arquivo que pode ser enviado por uma impressora e ser impresso, né? Então, na época, o que a gente tinha? A gente pegava um crânio, imprimia, e com ele na mão a gente enxergava aquilo que a gente queria no paciente, né? Passado o tempo, a gente assim, descobriu-se que você consegue colocar um arquivo .stl num software de modelagem tridimensional, que é da indústria da engenharia, a indústria automotiva usa muito esse tipo de software de modelagem. Hoje em dia, praticamente tudo, né? A arquitetura usa, softwares de animação gráfica também usam arquivos STL, e esses softwares você consegue tanto partir do zero, criar um objeto em STL, quanto você consegue importar para ele um arquivo STL. Pode ser um arquivo da sua tomografia, que você transformou em STL, ou pode ser hoje um arquivo do seu modelo que você escaneou também, ele
é exportado em STL, e ele vai para dentro de um software de modelagem, você consegue aí sim mexer na estrutura tridimensional dessa superfície. A partir do momento que você consegue mexer na estrutura tridimensional da superfície STL, você consegue cortar, dividir, movimentar independentemente, e aí você faz o que você quiser com isso, né? Eu comecei a fazer planejamento cirúrgico virtual em softwares de modelagem como esse, e esses softwares são bem complexos de mexer. Assim, em 2010, não existia nenhum software específico para cirurgia, não tinha nem software, o que vocês têm hoje bastante que ver é a odontologia digital falando, né? A odontologia digital, na realidade são softwares de modelagem simplificados para que a gente possa executar uma tarefa específica. Na época não se tinha isso, você pegava um software robusto, que fazia milhões de coisas, colocava STL lá e ia trabalhando com as imagens, né? Então, de 2010 a 2014, a gente praticamente fazia cirurgia ortognática em software de modelagem. E aí, a partir de 2013, 2014, criaram-se os primeiros softwares que faziam um planejamento cirúrgico. Nada mais são do que softwares que vêm da modelagem 3D. Então, são softwares que tiram várias funções dos softwares de modelagem e você consegue ali já diretamente cortar a maxila, transformar a tomografia em STL, você consegue um caminho mais livre para você conseguir executar o seu planejamento, entendeu? Então, veja, aqui embaixo você tem ali um software que trabalha em STL, mas é um software voltado para cirurgia. Esse software foi programado para isso, e aí você consegue, em cima dele, executar o seu planejamento cirúrgico, de fato, muito mais diretamente, né? Mas eles são softwares travados, então se você pegar assim, ele faz o guia, o splint inicial e final da cirurgia e acabou. Se você quiser fazer um guia de corte, alguma coisa, você tem que exportar tudo isso para um software de modelagem e modelar o seu guia, e aí você tem toda a liberdade de fazer o tipo de modelagem que você quer em outros tipos de software, tá certo? À medida que você conseguiu fazer o planejamento cirúrgico tanto num software quanto do outro, o próprio guia cirúrgico ele é feito em STL também. Então você tem a imagem, a subtração entre a maxila e a mandíbula é basicamente o guia cirúrgico. E aí você consegue enviar esse guia para uma impressora 3D, materializar aquilo que você fez no computador e levar isso para a cirurgia. Hoje em dia a gente faz guias de tudo que é tipo, guias de corte, guias de reconstrução, guias de oclusão, guias de posicionamento de implante, tudo isso é feito mais ou menos nesse workflow, e aí você consegue executar o seu planejamento cirúrgico em si, tá? Então, esse foi o desenvolvimento ali, a partir da tomografia, como a gente executa um planejamento completo, enfim. Mas, assim, desde lá de trás, quando o Dr. James Shaw criou o protocolo CAS, ele já entendeu que não bastava pegar uma tomografia, colocar dentro do computador, cortar ela e sair planejando. Existem vários problemas, vamos dizer assim, na tomografia, que fazem com que a gente não consiga planejar isso diretamente. Então, tem coisas importantes para a gente pensar quando a gente pensa em tomografia. Primeira coisa delas é a questão da orientação da cabeça, né? Então, quando você faz uma tomografia, muitas vezes o paciente não está retinho, ele está com a cabeça inclinada, ou quando ele está no tomógrafo multislice, ele está deitado. Então, a orientação do crânio virtual, ele é diferente entre o que você tem na tomografia e o que você tem no paciente. Então, o primeiro ponto que se descobriu é que você precisa ter um método de orientar a cabeça do crânio, da tomografia, na mesma posição que o paciente se encontra, porque é a posição que você precisa para poder determinar a deformidade que ele apresenta, né? Então, quando você tem a tomografia com uma orientação diferente do que você tem o paciente, você tem diagnósticos diferentes. Por exemplo, se você pegar uma tomografia como essa no plano sagital, vocês estão vendo o meu mouse? Alguém fala para mim se está enxergando o mouse direitinho. Então, quando você tem ali a orientação do crânio, vamos pegar uma paciente assim que é classe... Enxerga o meu mouse, não? Não, não está aparecendo. Não? Tudo bem. Então, de qualquer forma, você tem uma paciente como essa, é uma paciente classe 3, você está vendo na tua imagem à direita, olhando ela de perfil,
E você pega a tomografia dela, você vê que a tomografia, o posicionamento da tomografia não reflete o posicionamento do crânio da paciente. Então, se você fizer medidas nesse crânio dessa paciente, provavelmente vão ter medidas erradas baseadas na face. O que eu quero ver no crânio? Eu quero ver no crânio as medidas que eu enxergo na face. Então, se eu tenho um paciente classe 3, o crânio ele tem que representar um paciente classe 3. E se o crânio estiver inclinado, ele pode não representar isso. A mesma coisa as assimetrias. Se eu tenho um paciente com o queixo para o lado, e você tem a tomografia alinhada ou e o desalinhamento frontal fazem com que você tenha medidas de assimetria diferentes. E o que eu quero encontrar na tomografia é a mesma medida do meu paciente. Então, para isso, você tem que ter uma orientação do crânio igual à da face e você tem que ter planos de referência que reflitam isso. Pega como fosse esse exemplo que eu estou dando para vocês. É a mesma tomografia orientada de formas diferentes no plano sagital. Veja que essa linha verde vertical é uma linha vertical verdadeira, ela está passando pela glabela do paciente. Agora, à medida que eu tenho uma orientação diferente do crânio, a mandíbula, por exemplo, passa a estar mais à frente dessa linha ou mais atrás dessa linha, de forma a mostrar para mim 3 pacientes diferentes. Um é mais prognata, o outro é menos, entendeu? Então, quando a gente vai tratar de um paciente com deformidade dentofacial, a gente tem que pensar na orientação do crânio dessa tomografia. Para isso, a gente publicou um método de orientação na revista Dental Press. Se vocês quiserem um artigo, você tem aí o QR Code dele para você baixar. Então, é um artigo que a gente publicou ali com o Dr. Maurício Cardoso. E então, a gente tem que ter um método, né, de orientação. Como a gente faz isso? A gente fotografa o paciente na orientação natural da cabeça, a posição natural que o paciente se encontra durante o exame, sempre com o paciente de pé, bem orientado, e você fotografa o paciente nessa posição. Mas, assim, você tem que garantir que a tua máquina esteja na mesma orientação do paciente, ou seja, se você pegar a máquina, ela tem que estar horizontal verdadeira ou vertical verdadeira. Se você tiver uma máquina inclinada, na hora que você bate a foto do paciente e projeta no computador, o posicionamento da face do paciente vai ter alguma alteração no computador. Então, o ideal é que você tenha o rosto do paciente em posição natural da cabeça, mas a máquina esteja orientada. Nesse caso, a gente usa um sistema de giroscópio interno da máquina. Se você reparar aqui onde eu estou tirando a foto, existe uma linha na máquina fotográfica, que é um giroscópio interno. No momento que ele está inclinado, ele fica vertical verdadeiro, ele fica verde, eu bato a foto. Então, eu garanto que a minha máquina está inclinada corretamente. Ou eu uso um tripé ou alguma coisa desse tipo. Então, isso é muito importante na hora que vai fazer uma foto no centro de radiologia, por exemplo. Vocês que são da radiologia. Você precisa garantir que a tua máquina esteja horizontal verdadeira ou vertical verdadeira para que eu possa usar as medidas dessa fotografia. E aí, com as medidas da fotografia, eu vou orientar o crânio na mesma inclinação para que ele reflita a mesma assimetria, o mesmo posicionamento, ou seja, a mesma deformidade que o paciente tem. Em todos os planos, frontal, sagital e no axial também. Veja, a gente vai tirando medidas dessa fotografia e vai transportando isso para o nosso crânio virtual e a gente consegue aí, a partir daí, ter um crânio orientado na mesma posição da foto. O que significa isso? Que no momento que eu medir o meu crânio, fiz a cefalometria 3D do crânio, eu tenho exatamente as mesmas medidas que o paciente tem ao posicionar. Então, veja, essa é uma orientação, por exemplo, de um paciente assimétrico, né? Veja que aqui eu tenho os 2 planos orbitários nivelados, mas muitas vezes não é essa a orientação que o paciente tem. Às vezes, pacientes com deformidade, eu volto no começo da aula, que eu falei para vocês, raramente vai ter a deformidade somente na maxila, na mandíbula. Muitas vezes é o complexo que está em deformidade, né? Então, esse paciente, ele cresceu com um lado maior do que o outro. O que eu posso esperar disso? Provavelmente o nível das órbitas não vai ser o mesmo, né? E se eu operar o paciente nivelando as órbitas, muito provavelmente o que vai acontecer é que eu vou acentuar a deformidade dele. Eu vou tratar uma deformidade maior do que ela é realmente no paciente. Então, a diferença entre você
planejar o caso em posição natural da cabeça, que é essa segunda imagem que eu estou mostrando. Por mais que eu tenha desnivelamento das órbitas, o que importa é a posição que o paciente se encontra, não o crânio. E aí você vai colocar o crânio na posição que o paciente se encontra, tá certo? E a gente vai criar aqui o que a gente chama de crânio virtual, ou seja, o crânio composto do paciente. Para isso, então, é que a gente tem um protocolo fotográfico, e dentro desse protocolo fotográfico, essa sequência de fotos que você está vendo aqui, é uma sequência de fotos padrão para a gente poder planejar um paciente em cirurgia ortognática. Mas ele vai me dar não só o aspecto da análise facial desse paciente, para eu enxergar toda a deformidade complexa do paciente, mas também vai me dar as orientações que eu tenho que passar para o meu crânio virtual da minha tomografia. Tá? Então, a sequência de fotos que você utiliza ali para poder fazer a tua análise e aí passar para uma cefulometria 3D. Então, no momento que você vai para a cefulometria 3D, marcação de pontos na tomografia, esses planos de referência são planos horizontais e verticais verdadeiros. Eles são baseados na orientação que você coloca no crânio. Então, se você orienta o crânio um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, as medidas que você vai ter são diferentes. Então, você só consegue fazer uma cefulometria 3D bem feita baseado no posicionamento natural da cabeça. E aqui você consegue determinar exatamente toda a deformidade que o paciente tem, aqui feito um plano cefalométrico, e aí você vai vendo que vão ter várias medidas. Essas medidas vão nos dar medidas de orientação da mandíbula, de orientação da maxila, de relação da maxila com a mandíbula, vão me dar a posição lateral da mandíbula, ou seja, as posições de assimetria, que aí sim passa a ter muito mais significado para o paciente com deformidade dento-esquelética do que simplesmente a análise radiográfica cefalométrica bidimensional. Tá? Aqui eu vejo que esses triângulos, eles me dão a posição espacial da maxila e da mandíbula e refletem basicamente se eu tenho assimetrias, se eu tenho assimetrias entre elas, né, a diferença desses dois triângulos. Quando você vai para o sagital, essa questão da orientação é importante, porque agora eu tenho uma noção de quanto a maxila está para frente, a mandíbula está para trás, vendo as medidas ali do ponto A medida do posicionamento do incisivo, ponto B, pogônio. Então, aqui eu tenho uma análise cefalométrica voltada para a deformidade dentofacial. Veja, aqui, quando você avalia essa questão de pontos de referência, isso é muito importante para a tomografia. Né? Aqui eu tenho uma tomografia da esquerda orientada no plano de Frankfurt. Significa o quê? Que eu peguei o ponto póreo e o ponto orbitário e coloquei os dois na mesma altura e fiz as minhas medidas. E na análise da esquerda, da direita, eu tenho ali um paciente em posição natural da cabeça, ou seja, a orientação dele não leva em consideração pontos craniométricos, e sim a orientação da cabeça dele durante o exame. Veja que as medidas mudam, e essas medidas mudam, e para mim, o que importa? Importa que eu vou operar o paciente, né? E a tomografia tem que te dar a relação do paciente em si. E não adianta eu ver só medidas intracranianas, eu preciso ver a relação da face do paciente. E isso é muito importante quando você está pensando em deformidades dento-esqueléticas, tá certo? Você também, quando você faz uma cefalometria tridimensional, você consegue avaliar vários pontos que aí são importantes para a ortodontia, né? Para preparar um caso cirúrgico. Então, você tem imagens muito mais do que uma documentação ortodôntica simples, você tem ali vários cortes, por exemplo, os cortes dos incisivos, onde você consegue ver a relação tanto dos incisivos entre si, o superior com o inferior, mas você também consegue ver a relação do incisivo com o processo alveolar. Então dá para ver que na imagem à esquerda, você está vendo que o incisivo superior está fora do processo alveolar. A tendência desse posicionamento não ser estável a longo prazo, né? Então, isso vai ajudar o ortodontista a colocar o incisivo, a raiz do incisivo dentro do processo alveolar, para que depois eu, como cirurgião, possa mexer o processo alveolar inteiro e aí eu possa colocar o paciente na posição correta, né? Então, dá para ver claramente qual que é o incisivo que está dentro do processo alveolar, qual é o incisivo que está fora, né? Depois você também vai avaliar a posição de canino, relação de oclusão, chave de oclusão, tudo isso você vai fazer dentro do crânio composto. Aqui um crânio composto, é importante falar,
que nesse crânio os dentes da tomografia foram substituídos por dentes do escaneamento intraoral. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, né? Então aqui você consegue determinar a oclusão que o paciente vai ter antes e depois da cirurgia. Então, dentro do crânio virtual, você está trabalhando com a imagem tomográfica e os dentes inseridos na tomografia para que você consiga ter essa noção onde vai estar a minha oclusão e qual a relação disso com o crânio. Aqui, abro um parênteses, que isso, para mim, é muito mais lógico eu avaliar o escaneamento dos dentes dentro da tomografia, porque aí eu consigo ver a repercussão que os dentes, que a movimentação dentária vai ter na tomografia, diferente, por exemplo, de um software de alinhadores, por exemplo, que você tem o modelo, somente o modelo. E aí você vai trabalhar com o posicionamento do alinhamento dos dentes dentro do modelo, mas você não sabe o que está provocando aquilo dentro do osso. Se você está trabalhando com aquele dente indo para fora do osso, para dentro do osso, e qual é a relação disso com a face. Então, para mim, tem muito mais lógica eu trabalhar com o alinhamento dos dentes aqui dentro de um software que tem a tomografia, e você consegue aí avaliar todas as chaves de oclusão e o posicionamento final de oclusão. E outros parâmetros que você vai ver, como o posicionamento transversal dos arcos. Isso aqui é bastante importante para o pessoal da ortodontia, né? A relação ali dos dentes com o osso basal. Então, quando você olha o modelo dentário inserido dentro da tomografia, você consegue ver a relação dele toda dentro do crânio, né? Isso, para mim, é mais lógico do que eu avaliar o modelo isoladamente no computador. Se eu pego o modelo isoladamente no computador, eu não consigo relacionar se isso aqui está dentro do osso, se está fora, se eu preciso abrir mais o lado esquerdo do que o lado direito, eu preciso colocar isso dentro da tomografia, tá? Então, aqui são imagens importantes para o pessoal da ortodontia. Além do que, a gente precisa também, todo paciente com deformidade dentofacial, a gente precisa pensar seriamente na articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular, ele é a chave do posicionamento da maxila e da mandíbula. Então, antigamente, a gente fazia todo o planejamento de uma cirurgia ortognática avaliando uma panorâmica e uma teleradiografia lateral. Hoje em dia, a gente, praticamente com a tomografia, a gente nem pensa mais nisso, né? O paciente faz uma tomografia para determinar a deformidade e é onde a gente consegue também estadiar o posicionamento e o estado anatômico da articulação temporomandibular, e ali você vai colher várias informações, se você tem aumento ou diminuição do espaço intraarticular, se você tem deformidades, reabsorções, se você tem artrose, se você tem, e relacionar isso com o aspecto clínico, né? Então, hoje em dia, basicamente, ver os cortes tomográficos da articulação fazem parte da avaliação e você consegue, dentro da sequência de cortes, ver todo o estadiamento dessa articulação, né? Não só isso, mas você, hoje, boa parte dos pacientes que fazem ortodontia e que fazem, e que têm deformidade dentofacial, eles também fazem uma ressonância magnética da articulação, que é a imagem que vocês estão vendo aqui, e onde você consegue enxergar o posicionamento do disco articular, a relação dos tecidos moles, ligamentos e tudo mais, e aí você consegue ir para a cirurgia de uma deformidade dentofacial muito mais munido de informações e com diagnóstico muito mais preciso, tá? Então, assim, dentro desse panorama de tudo aquilo que a tomografia pode fazer por nós, agora vamos pensar em simular a gente falou bastante do diagnóstico, né? Agora vamos falar do planejamento da cirurgia ortognática em si. Então, como a gente trabalha na tomografia para que a gente possa executar um planejamento convencional, virtual. Então, o workflow ele mudou um pouco, né? A gente praticamente é essa sequência que eu vou contar para vocês aqui. O cirurgião, o ortodontista avalia o paciente na clínica, né? E aí, a partir daí, ele vai fazer o protocolo fotográfico, que é para a gente avaliar o paciente e ter a orientação clínica do paciente. Também a gente vai fazer o escaneamento intraoral. Hoje em dia, a grande maioria faz o escaneamento intraoral. Vamos fazer um registro oclusal da mordida dele para mandar ele para a tomografia com esse registro para que ele possa posicionar a mandíbula dele na posição correta.
Todas essas informações vão ser enviadas para um laboratório de planejamento. Esse laboratório vai checar esses dados todos que foram enviados. Ele vai fazer a limpeza da tomografia, o que a gente chama de segmentação da tomografia. Quando você lê no artigo segmentation, não está querendo dizer que você vai dividir a maxila em 2 ou 3 pedaços. Está querendo dizer que você vai limpar a tomografia. Segmentação da tomografia significa tirar os artefatos, significa você dividir a tomografia em várias partes, por exemplo, separar a mandíbula da maxila, separar a mandíbula do crânio. Então, isso é segmentar a tomografia. Se eu quero segmentar o tecido mole, se eu quero segmentar os vasos, se eu quero segmentar as raízes dos dentes. Então, tudo isso é a segmentação da tomografia. Depois disso, você vai orientar o crânio, né? O laboratório vai orientar o crânio baseado nas fotos. Vai substituir os dentes da tomografia por dentes escaneados. Por que substituir os dentes? Porque a tomografia, por mais precisa que você tenha uma tomografia, na superfície do dente você sempre tem uma imprecisão. Por quê? Porque por mais fino que seja o slice de uma tomografia de cortes de 0,8 milímetros, você tem 0,8 de erro na superfície dental. E na hora que você confecciona o guia cirúrgico para encaixar na boca do paciente, ele não encaixa. 1 milímetro faz muita diferença. Então, quando você pensa em tomografia, pensando em deformidade dentofacial ainda mais, porque o paciente está com o aparelho ortodôntico na boca, na hora que faz a tomografia, você tem a dispersão de raios X nesse momento, e você tem vários artefatos na tomografia que precisam ser limpos, né? Então, por mais que você limpe com detalhe, você nunca consegue ter uma superfície dental precisa. Você precisa substituir os dentes da tomografia pelos dentes de escaneamento intraoral, que é muito mais preciso para que você possa fazer o seu planejamento. Depois você vai criar as osteotomias, criar os pontos cefalométricos e fazer o registro da oclusão final. E a partir daí você vai para uma reunião de planejamento virtual e confeccionar os guias cirúrgicos para que você possa enviar isso para uma cirurgia, tá certo? Então, só para a gente poder colocar esse workflow dentro de uma sequência lógica, só para mostrar para vocês como que isso é feito, né? Eu vou mostrar aqui a tela do nosso software de planejamento. Deixa eu iniciar ela aqui. Então, isso é uma interface de um software de planejamento, e a primeira coisa que você vai fazer é importar a tua tomografia, né? Então, aquilo que eu falei para vocês. Quando você tem uma tomografia tridimensional, você tem uma orientação do crânio, aleatória, né? Se você orientar o crânio corretamente, o que vai acontecer, né? Quando eu estou modificando o posicionamento tridimensional do crânio no software, o que eu estou fazendo? Eu estou, na realidade, modificando a câmera que enxerga o software. Porque quando eu coloco ele, por exemplo, para ir para a visão frontal, ele vai para a visão frontal determinada. Essa é a orientação que eu dei para esse crânio, né? Se eu pego... Isso aqui, na realidade, é baseado no arquivo DICOM. Se eu pego e vou para um software, para uma área de orientação do crânio, o que essa área de orientação do crânio faz? Ela consegue, essa área de orientação, ela simplesmente vai alterar o posicionamento do meu arquivo DICOM. Então, se eu, nessa área de orientação, eu entortar o crânio dessa forma e salvar isso, o meu crânio passa a ter essa orientação de fato. Então, quando eu vou lá para minha... Agora passa a ser essa orientação do meu crânio, entendeu? Então, se o paciente fez o paciente faz o arquivo DICOM, faz a tomografia tem uma orientação espacial, que é aleatória e não condiz com o posicionamento que o paciente tem. Quando eu clicar aqui no frontal, ele vai ficar torto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar o crânio na forma correta. E aqui não basta eu simplesmente alterar aqui. Se eu voltar, ele vai voltar, tá? Então, eu preciso ir numa área de orientação do crânio. Todo software que trabalha com DICOM tem essa área, né? E você consegue orientar ele da forma correta. E a partir do momento que você orienta da forma correta, todo o arquivo DICOM passa a ter
esse posicionamento tridimensional. E aí, em todos os aspectos, né? Lateral, sagital, frontal e tudo mais. Tá? A partir daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar em três coisas. Uma é a orientação, que eu acabei de falar para vocês. A outra é o posicionamento da articulação temporomandibular. Por quê? Se o paciente vai para a tomografia sem nenhum registro de oclusão, ele tende a posicionar a mandíbula dele de uma forma aleatória. Ele pode morder na posição correta, mas ele pode jogar a mandíbula um pouco para frente, ele pode jogar para o lado. E em cirurgia ortognática, particularmente, a gente depende do posicionamento da maxila e da mandíbula corretos. Por quê? Porque lá na cirurgia, eu vou soltar, por exemplo, a maxila e me basear no posicionamento da mandíbula, ou vice-versa. Eu vou soltar a mandíbula me baseando no posicionamento da maxila. Se a relação maxilo-mandibular da tomografia está errada, ou seja, o paciente na hora de fazer a tomografia jogou o queixo para frente. A minha articulação saiu e está mais deslocada para a anterior. O posicionamento dessa tomografia está totalmente errado para um planejamento. Então, a tomografia ela precisa ser feita com registro de mordida para que eu possa levar a mandíbula como se fosse um articulador para a posição correta e eu garantir que meu côndilo vai estar em relação central. Tá? E o terceiro ponto é a questão do posicionamento dos meus modelos. Né? Veja aqui a segmentação do tecido mole. Eu tenho eu consigo extrair da minha tomografia a relação de tecido mole e eu consigo ali, na hora que eu simular a cirurgia, eu consigo saber o quanto o tecido mole foi modificando em relação ao meu arquivo, né? E eu vou substituir os meus dentes da tomografia por dentes do meu escaneamento intraoral. Muito importante a gente saber que na hora que você vai sobrepor um modelo STL do escaneamento intraoral sobre a tomografia, você nunca vai fazer isso pelo modelo 3D. Por que eu não vou fazer isso pelo modelo 3D? Porque a visualização do contorno da tomografia no modelo 3D, ela se altera como? Pela escala de Hounsfield. Então, lembra, se você lembrar da teoria da radiologia, você vai lembrar que a tomografia ela é feita através da escala de tons de cinza de Hounsfield. Se você trabalha pegando mais pontos dessa escala ou menos pontos, você vai alterar o formato dessa estrutura. Então, se eu pegar aqui e modificar a segmentação, você percebe que o dente fica maior ou menor? Então, se eu posicionar o meu modelo nessa posição, eu vou trabalhar com o meu modelo encaixando aqui embaixo. Se eu trabalhar com o modelo aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, ou seja, eu posso colocar ele mais para cima ou mais para baixo dentro da segmentação que eu trabalho na tomografia. Aqui eu pego mais tecido ósseo, por exemplo, aqui eu pego menos tecido ósseo, aparece mais a raiz. Então, o trabalho da tomografia e a sobreposição de modelos, ela é extremamente importante para que seja precisa, para que você tenha o posicionamento correto desses modelos. É para isso que a gente aí vai trabalhar com o posicionamento desses modelos em cima dos cortes tomográficos, né? Então, se a gente pegar nessa imagem que eu estou transmitindo aqui agora para vocês, eu vou ver que meu modelo está sobreposto sobre os cortes tomográficos, mas eu quero ver ele não mais sobre os cortes tomográficos, mas eu quero ver sobre não mais sobre o tridimensional, mas eu quero ver sobre os cortes tomográficos. E aí sim eu consigo trabalhar o contorno da tomografia e eu consigo ali ter uma precisão de onde que a minha tomografia, de o meu modelo STL vai cair na tomografia. Então você veja que aqui o contorno em vermelho é o meu modelo STL que está sendo sobreposto sobre o dente. Depois, o que eu vou fazer? Cortar o dente da tomografia e manter o dente do STL para que eu tenha uma imagem tridimensional de fato. Então, é assim que a gente trabalha sobrepondo imagens do modelo STL sobre as imagens tomográficas, né? Então, você já teve essa ideia aí parcialmente da montagem do crânio composto. Depois disso tudo feito, a gente vai para uma tela onde a gente vai conseguir
enxergar a parte STL do processo, né? Então a gente não vai mais ver a imagem da icon, a gente vai ver a imagem da superfície, né? E a partir do momento que eu tenho uma imagem de superfície, aí sim eu consigo recortar a tomografia, eu consigo fazer os cortes da tomografia e consigo fazer o meu planejamento de fato, né? Então aqui eu tenho um campo que eu consigo fazer no meu arquivo STL os cortes da tomografia e eu consigo criar aqui a minha as áreas de osteotomia, aqui, por exemplo, uma osteotomia Leforum, que está sendo desenhada aqui para que eu possa trabalhar com posicionamento. Então, quando eu faço isso numa imagem STL, veja que o crânio que está em cinza vai se movimentar diferente da maxila que está em verde, tá certo? Isso é a mesma coisa para a mandíbula, né? Então, aqui eu tenho ali o posicionamento da mandíbula, tem uma placa instalada na mandíbula aqui, e aqui eu tenho uma osteotomia sagital criada no meu modelo STL. Veja que aqui está a entrada da língula da mandíbula, o corte da osteotomia sagital ele vem um pouco acima da língula da mandíbula, e ele corre sagitalmente na mandíbula e divide aqui a mandíbula entre a porção que tem o côndilo, que é o segmento proximal, e a porção que tem os dentes, que é o segmento distal, tá? Distal porque ele fica distante da articulação. E ele passa bem na área onde está o terceiro molar. Essa osteotomia ela desce reta, próximo ali entre o primeiro e o segundo molar. Cada cirurgião tem uma preferência. Tem cirurgião que joga essa osteotomia um pouco para trás, tem outros que jogam um pouco para frente. Enfim, o que a gente precisa simular muito próximo da situação clínica. E a mandíbula ela vai quebrar bem aqui na basal, ela vai fraturar na região basal, onde a gente vai ali separar a maxila da mandíbula. Feito isso aqui, ali também você pode criar a osteotomia do mento, por exemplo. Aqui é a osteotomia de uma mentoplastia, tá? Feito ali a divisão acima, pelo menos 5 milímetros abaixo do meu forame mentoniano. E aí eu criei também um STL da minha mentoplastia. Em cima disso, a gente vai colocar todos os pontos cefalométricos, né? Esses pontos vão ser marcados diretamente aqui manualmente. E aí você vai marcar todos os pontos. Dá para ver que a cefalometria ela depende também do posicionamento do ponto, né? Se eu marco, por exemplo, o meu ponto da linha média na posição errada, eu provavelmente vou ter uma medida da linha média aqui na posição errada e eu com certeza vou ter uma impressão diagnóstica errada do caso. E aí você vai para o teu planejamento em si, né? No planejamento em si, a gente vai ver a imagem tridimensional do paciente, com as osteotomias em si. Aqui eu tenho a minha segmentação de tecido mole mais para frente ou mais para trás. Eu sempre trabalho com o tecido mole da tomografia, eu não gosto de sobrepor sobre a tomografia a máscara da foto, a foto 3D. Para mim, a foto 3D ainda não tem uma precisão de movimentação exatamente como a tomografia, né? Então, eu sempre trabalho com a máscara da tomografia, não de uma foto 3D, por exemplo. E aí eu consigo aqui ter as medidas reais, as medidas fiéis do meu paciente. Então, quando eu vou examinar agora o posicionamento desse crânio, eu vou ali pensar na tomografia com as medidas dos meus pontos cefalométricos. Então, veja, todas essas medidas que eu estou vendo aqui, elas são baseadas tanto na orientação do crânio. Se eu tinha um crânio mal orientado, essas medidas vão estar erradas, tá? Então, a partir daqui eu tenho, por exemplo, a altura dos caninos, a altura dos molares. Veja que aqui a gente vê a linha de união entre a tomografia e o escaneamento intraoral, tá? Então, aqui eu tenho tomografia até aqui, e aqui são os dentes do escaneamento. Tudo isso dentro de um modelo STL só agora. E aí, a partir daqui, toda a movimentação que eu vou fazer da maxila e da mandíbula, colocando isso para o lado, para cima, para baixo, eu vou saber o que está acontecendo, a repercussão do posicionamento desses dentes em cima do meu crânio virtual. É muito mais lógico do que o que eu fazia antes com a minha cirurgia de modelos, que eu cortava o gesso e posicionava, sabe Deus exatamente onde vai ficar. Então, agora eu consigo ter uma noção real do movimento que eu vou executar aqui na maxila, e a gente vai executando isso e vai criando aqui o movimento, tá certo? Então, se a gente vê a sequência do movimento aqui, ó, eu alterei nessa paciente especificamente
primeiro o posicionamento da linha média, depois eu alterei a inclinação da maxila, e depois ali eu vou jogar a oclusão final do paciente, né? Eu vou jogar o paciente para a mandíbula, levando ela para a oclusão que eu pretendo deixar do meu paciente. Então, aí a gente vai levar a mandíbula para a posição de oclusão final, né? Acertando e ajustando aonde que vai cair a minha oclusão. No momento que eu faço isso, eu estou determinando ali linha média, relação de canino, relação de molares, tá certo? Então, determinei tudo isso aqui, consegui determinar o posicionamento da maxila e da mandíbula. Aqui eu tenho o conjunto maxilomandibular, que eu vou, a partir daí, fazer a movimentação dos dois juntos. Então, aqui eu estou selecionando maxila e mandíbula. A partir de que eu determinei a oclusão final, eles vão modificar juntos para frente e para trás e ali fazer os movimentos. Então, aqui, ó, eu estou primeiro fazendo um movimento vertical da maxila e da mandíbula, levando, nessa paciente especificamente, impactando a maxila em 4 milímetros. Era uma paciente com sorriso gengival, eu vou mostrar ela para vocês. E depois ali eu vou fazer o giro do complexo maxilomandibular, que é o giro do meu plano oclusal. Fazer o movimento antero-posterior, e tudo isso ali vendo o que está provocando no meu tecido mole, né? Então, eu vou fazer o movimento antero-posterior dela, o vertical, tá? Feito tudo isso, eu vou alterar o meu posicionamento dos segmentos proximais, acertar o posicionamento deles, corrigir isso no sentido frontal, no campo frontal também, alterando o segmento lá dos côndilos, posicionando todo mundo, e aí no final das contas eu vou fazer a minha cirurgia do mento, levando o mento para a posição onde eu gostaria que ele ficasse, levando para a posição, e para terminar tudo isso eu vou fazer o ajuste do meu tecido mole. Então, compensando as modificações do tecido mole, para que eu tenha um recontorno ali do tecido mole como um todo. E aí, a gente tem ali o caso planejado em si. No caso planejado, a gente consegue ver exatamente o que aconteceu no movimento. Então, veja, aqui é um movimento que eu estou executando para impacção da maxila, giro do plano oclusal e correção da mordida do paciente. Então, ali eu estou levando esse movimento final e eu consigo ter a repercussão do tecido mole que ele está provocando no meu paciente, tá certo? Então, ali eu consigo visualizar todo o conjunto e aí está feito o meu planejamento virtual. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, maxila, a gente vai começar a cirurgia pela mandíbula. Isso é uma preferência de cada cirurgião, mas hoje o planejamento virtual nos dá uma visão muito boa para a gente ter essa ideia do que a gente vai executar. Então, por exemplo, quero começar a cirurgia pela maxila. Então, a gente vai deixar a maxila operada e voltar a mandíbula para a posição original. Para quê? Baseado nesse espaço interdental, a gente vai criar um guia cirúrgico que é o espaço negativo entre os dentes superiores e inferiores, que na cirurgia, no momento que eu fizer a osteotomia leforum, vou encaixar nesse guia, baseado no posicionamento da mandíbula, eu vou levar a maxila para a posição onde eu predeterminei e vou fixar isso nessa posição. E a mandíbula, a mesma coisa. Eu quero começar a cirurgia pela mandíbula. Eu volto a maxila para a posição original e coloco a minha mandíbula operada. Nessa situação aqui, eu vou ter que abrir a mandíbula para poder caber o guia intermediário, para eu construir o guia intermediário nessa posição e poder operar o paciente ali, começando pela mandíbula. Nesse caso, especificamente, tenho certeza que a gente começou a cirurgia pela maxila, porque aqui está muito mais favorável esse movimento. Tá certo? Então, feito isso, aqui é exatamente toda a chave de planejamento que eu vou executar no paciente e, a partir daí, fazer todo a confecção dos guias cirúrgicos e tudo mais. Então, isso foi um exemplo, né, para que vocês possam entender esse workflow que a gente programou aqui. E eu quero ali, então, mostrar esse caso ali, que o meu tempo já não está muito grande. Eu vou já levar isso para a finalização do caso. Então, só para mostrar, então, esse é o protocolo que a gente tem utilizado nos nossos pacientes, o protocolo QES modificado, que a gente pôde publicar ali em vários artigos, tá? Então, são várias publicações que a gente tem feito ali, divulgando esse protocolo QES, que na realidade é a original do QES
ou ele vem do protocolo que é original, a gente fez algumas modificações mantendo a mesma precisão. Então, ele é baseado no registro fotográfico, na orientação do crânio através desse registro, no registro de oclusão em relação central, ele faz a tomografia, faz o escaneamento intraoral e a gente manipula a oclusão ali de forma totalmente digital. Com isso, a gente consegue operar o paciente totalmente digital. Esse é o registro de mordida que a gente faz para o paciente ir para a tomografia, é um registro em cera, simples, com a diferença que ele é um pouquinho mais grosso do que o registro que a gente faz normalmente para uma prótese ou para uma montagem do articulador. Depois a gente vai fazer o escaneamento intraoral, sobrepor sobre os modelos, e o que a gente vai ter aqui, então, é o que a gente chama de crânio composto. Crânio composto é o sinônimo da tomografia transformada em STL, com o côndilo em relação central, com os dentes substituídos, e ele é na posição natural da cabeça, é o que a gente chama de crânio composto. Tá? Essa é a oclusão final que a gente encontra, ele baseado no software, utilizando os pontos de toque entre os segmentos, né? E a partir daí a gente vai para a cirurgia, levando as imagens desse planejamento e é o que a gente vai executar na cirurgia de fato. Então aqui a gente está eu, a doutora Mariduína da Silveira, que é uma grande cirurgiã que a gente tem no Hospital das Clínicas, junto com os residentes ali, operando com a gente e a gente fazendo a nossa cirurgia ortognática. Tá? Então vamos mostrar um caso clínico exemplificando esse workflow que a gente faz, né? Essa é uma paciente que é colega nossa, é dentista, essa paciente. Ela nos procurou com a queixa do sorriso gengival dela e também nos procurou com a queixa de corrigir o excesso vertical da maxila e mandíbula dela. Ela se queixava que a parte inferior da face dela era muito longa, também se queixava do posicionamento da maxila e do posicionamento da mandíbula e se queixava desse sorriso gengival. Veja, é uma paciente de face longa, onde todo o conjunto cresceu mais, né? Não adianta eu, por exemplo, aplicar botox nessa paciente e esperar que ela tenha diminuição do padrão de sorriso e deixar ela com a face longa, né? Então, é um tratamento cirúrgico clássico. Veja que a mandíbula tem uma rotação no sentido horário, a mandíbula tem um crescimento mais para baixo, ela tem uma deficiência da região paranasal também, então, uma exposição excessiva dos incisivos, a paciente com deformidade dentofacial que tem que ser tratada através de cirurgia ortognática. Então, ela vai ser preparada a oclusão dela vai ser preparada para a cirurgia ortognática. Antes disso, a gente vai fazer o diagnóstico, esse diagnóstico é determinado também com tomografia, e a gente vai determinar ali o que a gente vai fazer do ponto de vista ortodôntico cefalométrico, né? Esse caso foi preparado para ortodontia com mini placas de ancoragem, a gente utiliza bastante em pacientes com deformidade dentoesquelética, onde a gente vai fazer a ancoragem esquelética com mini placas, uma cirurgia onde a gente instala uma ancoragem bem forte, muito mais forte do que um parafuso de ancoragem, por exemplo, e a gente vai, a partir daí, movimentar os dentes presos nessa mini placa. E isso tem uma efetividade muito grande do ponto de vista ortodôntico. A gente consegue fazer grandes movimentações e o preparo ortodôntico se torna muito mais simples e mais assertivo, feitos dessa forma. Então, aqui tem a imagem pré-tratamento ortodôntico, após a movimentação dos dentes para ortodontia, e aí, todos baseados ali na modificação mini placa, e aqui a paciente pronta para operar. Aqui, então, a gente vai fazer a sequência de fotos para que a gente possa ter a determinação do posicionamento da face, para que a gente possa usar essas fotos para orientação do crânio. E à medida que a gente vai orientar o crânio baseado nessas fotos, então aqui a gente vai, essa sequência de fotos é para a gente poder estudar toda a deformidade do paciente, mas também ajudar na orientação lá do meu crânio composto. A gente vai ver a análise morfológica da face e dos dentes e tudo mais, essa sequência do protocolo Ortho 3D que a gente utiliza para cefalometria tridimensional e visualizando tudo, vejo que todas as medidas são feitas baseadas nesse protocolo, e aí a gente vai fazer o planejamento cirúrgico. O planejamento cirúrgico, então, feito tudo isso enviado para o laboratório de planejamento, o laboratório de planejamento vai montar esse crânio virtual
E aí a gente vai junto, né, cirurgião e laboratório, vai fazer análise desse planejamento, e aqui a gente está fazendo, então, para essa paciente, a impacção da maxila, que é o mesmo crânio que eu mostrei para vocês agora no software, né? A gente está fazendo uma impacção da maxila, um giro horário do plano oclusal, encaixando a mandíbula e avançando um pouco o aumento, tudo isso diminuindo um pouco o terço inferior da face dela. Aqui a gente vê que isso tem muito mais lógica do que fazer no modelo, né? A gente consegue visualizar muito mais o que está acontecendo no paciente baseado no planejamento virtual como um todo. Agora, não adianta eu fazer um planejamento virtual em que eu não orientei direito o crânio, em que eu não posicionei direito os dentes, eu fiquei na dúvida do posicionamento do côndilo. Então, o protocolo CAS modificado, ele tem a intenção de corrigir os aspectos da tomografia para que você consiga fazer um planejamento virtual correto, preciso, né? Senão, tudo isso, por mais bonito que seja você fazer um planejamento com tomografia, passa a ser totalmente errado, porque você acaba partindo de medidas erradas, e aí todo o teu processo passa a ser um processo falho, tá? A gente vai levar tudo isso para a cirurgia, veja aqui então agora, o paciente está sob anestesia geral, intubação nasotraqueal aqui, a gente vai fazer uma incisão para leforum, onde a gente vai expor toda a maxila do paciente, e aí criar as linhas de osteotomia, que são linhas feitas com um motor piezoelétrico, que é um motor que corta por ultrassom, e aí você determina exatamente, vai tirar exatamente a fatia de osso que você viu no planejamento virtual para que você possa impactar essa maxila. Então, no momento que eu solto a maxila, eu vou encaixar no guia intermediário, né? Então, aqui está o desenho da osteotomia, você vê bem a cavidade, abertura piriforme, espinha nasal anterior, vê as cristas zigomáticos alveolares expostas, e aí você faz os segmentos, corta os segmentos, vai abaixar a maxila como um todo e modificar ela tridimensionalmente. Na hora que eu solto a maxila, eu vou encaixar no guia intermediário, que é esse guia que vocês estão vendo aí, bloqueado entre a maxila e a mandíbula. Você vai bloquear isso com fio de aço. E esse guia, ele representa aquela imagem negativa entre a maxila e a mandíbula que eu usei no software. Isso é impresso na impressora 3D, e lá na cirurgia eu só encaixo a maxila, prendo nessa posição, e aí eu vou fixar com as placas e parafusos a maxila na posição correta lá em cima, tá certo? A mandíbula é a mesma coisa. Depois que eu fixei a maxila, eu solto o meu bloqueio maxilomandibular, eu só tiro o guia intermediário, eu vou fazer as minhas osteotomias, a osteotomia sagital dos dois lados, soltar a mandíbula e encaixar na oclusão final ou encaixar no meu guia final. E aqui, então, a paciente está bloqueada na oclusão final e eu já estou aí instalando as mini placas de posicionamento da osteotomia sagital, levando ali aquele segmento, essa minha mão direita está levando o segmento através desse instrumento, segmento proximal para o encaixe do côndilo, e aí você vai fixar a mandíbula nessa nova posição através de placa e parafuso de titânio, tá certo? Finaliza a cirurgia, a paciente vai inchar, ela vai ter parestesia, vai ter todas as questões pós-operatórias de uma ortognática, e depois ela, no momento que desinchar, fizer reabilitação neurofuncional, a paciente vai começar a enxergar o resultado cirúrgico que você executou nela. Então, veja, aqui a gente já enxerga que no momento que ela sorri, a exposição gengival, que era a grande queixa dela, já diminuiu bem, a gente conseguiu impactar bem a região posterior da maxila, e ela tem um sorriso harmônico agora, um sorriso que tem paralelismo entre o arco inferior e o lábio inferior, que é o que a gente espera. Tem uma boa exposição gengival para uma paciente de poucos anos, né? A gente espera aquecendo e a exposição gengival vai diminuindo. Então, não adianta deixar esse paciente com zero de exposição gengival aos 20 anos de idade, porque quando ela tiver 30, 40, ela vai ter um aspecto envelhecido. Então, a gente sempre tenta calcular ali uma exposição entre 1 a 2 milímetros de gengiva para pacientes ali entre 20 e 30 anos, porque a gente sabe que ao longo prazo isso tende a diminuir. Veja a análise dinâmica, né, da maxila e da mandíbula, linha média correta, inclinação correta
superior e inferior, e agora a relação mais bonita, né, entre o lábio superior, inferior e o mento, né, a projeção do mento ali correta. Então, veja, o paciente tratado ali através desse workflow, oclusão final, né, então aqui na imagem, ela de amarelo, ela está no pré-operatório, na imagem da sua direita, ela está no pós-operatório. Então, você vê a diferença entre a exposição gengival que ela tinha, o posicionamento das arcadas, e depois da cirurgia, ela bem posicionada. Veja que o perfil melhorou bastante, né, e muito parecido com a previsão que a gente fez no nosso traçado, no nosso planejamento virtual. Tá? Oclusão final da paciente, ali finalizado. Então, assim, esse é o workflow. Eu espero que vocês tenham tido uma boa ideia de como é usado a tomografia dentro de um planejamento virtual para cirurgia ortognática. Então, eu quis enfocar em 2 pontos aqui. Um, que a tomografia mudou todo o paradigma do planejamento de uma cirurgia ortognática. Então, na última década, foi decisiva para mudar totalmente a forma como se fazia a cirurgia ortognática durante o que se fez há 30 anos atrás, praticamente mudou tudo do que se faz agora, tá certo? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é mostrar para vocês que não basta pegar uma tomografia, jogar no computador e sair planejando. Você precisa ter um protocolo bem determinado para ter aquisição boa de imagem, para você orientar direito a sua tomografia, ou seja, para um protocolo que te dê precisão dentro de um planejamento cirúrgico. Isso vale para tudo. Isso não vale somente para a cirurgia ortognática. Você tem que ter protocolo quando você vai fazer uma prótese sobre implante, quando você vai planejar virtualmente uma prótese sobre implante, você tem que ter referência, você tem que ter a referência dos dentes. Então, sempre eu falo que você precisa trabalhar com assim, eu acho que é assado, né? Sempre procura protocolos que já foram estudados, que colegas que já quebraram a cabeça, já estudaram, já conseguiram ver os erros e vão te entregar um protocolo que é muito mais preciso, né? Então, sempre estude e sempre pratique protocolos que já foram estudados na literatura, para que você não caia em erro de achar que é de um jeito e, na realidade, a coisa acontece de outro, né? Então, a gente tem um curso de planejamento virtual que era presencial até a pandemia, agora ele tem sido virtual. O último curso que a gente deu foi no dia 18 de maio. Provavelmente a gente vai ter um curso de planejamento desses agora para julho. Então, vocês que quiserem participar, fiquem espertos nas redes sociais, que a gente vai divulgar isso para vocês, tá bom? E eu gostaria de agradecer demais a Liga de Cirurgia Bucomaxilofacial e a Liga de Radiologia da USP por terem me convidado. Para mim é uma honra trabalhando ali do lado de vocês no Hospital Universitário. Então a gente está bem pertinho. Eu à disposição, no privado ali pelo Instagram. Aqui está o Instagram meu pessoal, Flávio Ferraz Bucomaxilo, e tem o Instagram da minha clínica, Clínica Saint-Pierre, que é aqui em Pinheiros, e o Instagram do Laboratório de Planejamento Virtual, que a gente planeja hoje cirurgias que tem o foco no planejamento de cirurgias ortognáticas para cirurgiões do Brasil inteiro. Também a gente faz ali os protocolos de cefalometria 3D e faz planejamentos de reconstrução. A gente tem uma gama enorme de produtos dentro do planejamento virtual, tá certo? Gostaria de agradecer demais aí vocês, os presidentes da Liga, todo mundo que assistiu. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, manda no chat, ou o pessoal da Liga aí vai intermediar essas questões, tá bom? Estou à disposição aí. Professor, em nome da Liga de Cirurgia e da Liga de Radiologia, a gente agradece o senhor imensamente por ter aceito o convite. Tenho certeza que foi uma aula excepcional, todo mundo entendeu bem o planejamento, a importância dele, né, na cirurgia ortognática.